Olá, galera do Redação Receita de Bolo do Dá Uma Força, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Estamos partindo para o final do nosso projeto. Hoje vamos falar sobre a receita de número 6, o finalzinho da nossa redação, que é a proposta de intervenção, que vamos ensinar a fazer uma proposta de intervenção infalível. Galera, eu sempre falo isso, que na minha opinião, a proposta de intervenção é a parte mais fácil de fazer na redação, mas o pessoal tem muita dificuldade. Os alunos, em geral, eles morrem de medo da proposta de intervenção. Por quê? Porque estamos acostumados a fazer uma conclusão tradicional. E a proposta de intervenção é bem diferente de uma conclusão tradicional que a gente trabalha muito no nosso ensino médio. Mas hoje nós vamos tirar todas as dúvidas, vamos trabalhar cada tema, assim como estamos fazendo com a introdução e com os argumentos, e vamos então conseguir fazer uma proposta muito bacana, conseguir os 200 pontos na competência de número 5 no dia da nossa prova. Beleza, galera? Vamos começar então, preste bastante atenção e, claro, qualquer dúvida estamos à disposição. Vamos lá. Pessoal, o que na verdade eu devo fazer na minha proposta de intervenção? Vamos lá ver alguns pontos principais. Seguinte, pessoal, a proposta de intervenção, ela então deve intervir sobre os problemas abordados. Claro, nós sempre abordamos problemas, nós problematizamos isso lá na introdução, aprendemos como fazer e depois nós aprofundamos esses problemas nos nossos argumentos. E aí nós precisamos, então, propor uma solução, uma intervenção. Claro, muitas vezes, para muitos temas, não vamos conseguir solucionar o problema. A gente vai falar isso, não podemos ser utópicos, falar, olha, fazendo isso o problema vai acabar, nunca mais vai ser erradicado. Não. É uma proposta de intervir, de melhorar, de reduzir aquele problema, aquela questão que nós apresentamos ali. Beleza? Vamos lá. Outra coisa, assim, fundamental, deve respeitar os direitos humanos. Isso, pessoal, é fundamental porque se houver algum desrespeito aos direitos humanos, a questão da cidadania, liberdade de expressão, diversidade cultural, sexual, racial, você vai zerar a sua redação. Então, independente se tivermos trabalhado, feito uma introdução perfeita, uns argumentos incríveis, se a gente chegar na proposta de intervenção e desrespeitar os direitos humanos, acabou. Nós vamos zerar a redação. Então, isso tem que ter um cuidado absurdo. Gente, pessoal, tem que ser muito sensato na hora da redação. Mesmo que, já falei isso também, mesmo que a gente tenha uma opinião assim mais radical sobre o assunto, isso não é hora de ser exposto na redação. Beleza? Fiquem tranquilos, o corretor não conhece você não precisa ficar discutindo com ele. O seu objetivo é entrar na universidade. Então, proposta de intervenção não pode respeitar os direitos humanos de forma alguma. Vamos lá. Outra coisa, deve considerar os pontos abordados nos argumentos. Claro, eu vou intervir sobre aquilo que eu trabalhei ao longo do meu desenvolvimento, dos meus argumentos ali. E, claro, deve manter vínculo direto com a tese. Isso aí está totalmente relacionado. Por quê? Os argumentos já estão relacionados à tese. E aí a proposta de intervenção, sendo relacionada aos argumentos, também vai estar relacionada à tese. É tudo um ciclo, certo? Outra coisa, galera, a proposta de intervenção deve ser detalhada. Vamos ensinar como detalhamos a nossa proposta. Na verdade, a competência 5, que é justamente com relação à elaboração da proposta de intervenção, ela é corrigida com base em duas questões principais. Se o aluno, de fato, apresentou uma proposta de intervenção ou não, ou seja, apresentou uma conclusão tradicional, uma conclusão básica, sem intervenção, e se detalhou a proposta ou não. Porque às vezes o aluno só vai falar, para esse problema é preciso que seja feito isso, isso e isso. E acabou, e para daí, não fala quem pode fazer, como pode ser feito, qual o objetivo, né? Então, isso aí é a forma como o Enem corrige a sua proposta, beleza? Se você apresenta a proposta e se você a detalha. E outra coisa, a proposta deve ser execuível. Às vezes a gente sempre fica com aquela coisa, preciso fazer uma proposta incrível, algo assim fantástico, extraordinário. E aí, se a gente for observar
a gente vai ver que para a realidade brasileira, porque o Enem, ele trabalha essa questão da realidade brasileira, isso aí é totalmente inexequível. Você não vai conseguir desenvolver, não vai conseguir aplicar essa proposta. Então não adianta, ok? Claro, existem propostas muito interessantes que vai ser um pouco mais complicadas de serem feitas, precisa ser feita a longo prazo, ok. Mas agora fazer algo totalmente inexequível não tem condição. Eu até citei isso na nossa aula ao vivo, falando, por exemplo, para motivar as crianças a irem às escolas é preciso dar um tablet para todas elas, garantir isso em todas as escolas públicas. Gente, vamos combinar que isso aí não tem condição de ser feito, beleza? Então, essa seria, por exemplo, uma proposta de intervenção inexequível, tá? Vamos continuar então. Seguinte, sempre relembrando a estrutura base da nossa redação. Eu espero que vocês estejam usando essa estrutura lá para fazer algumas redações que vocês têm trabalhado na nossa apostila. Temos 20 temas bem bacanas com os textos motivadores. Então, pessoal, façam isso. Falei para vocês, ainda que vocês não redigam a redação completa, pelo menos peguem isso aqui, ó, pega para cada textinho daquele, para cada tema. Já viu o que você trabalharia na sua tese, quais argumentos que você usaria, quais as propostas também que você usaria, ok? Então sempre vale relembrar essa estrutura. Por isso que eu disse que a proposta precisa estar completamente relacionada ao argumento, que por sua vez está relacionada à tese e, é claro, ao tema. Então está tudo interligado, completamente fechadinho o seu texto. Tranquilo, pessoal? Então vamos continuar. Como que a gente faz uma proposta de intervenção infalível? Galera, isso aqui, ó. Essa é a forma da gente fazer uma proposta de intervenção infalível. Nós precisamos começar o nosso parágrafo, nosso último parágrafo, retomando a nossa tese. Depois partimos para a nossa proposta detalhada. E, no final, nós fechamos o circuito ou usamos alguma frase de efeito. Fiquem tranquilos, vamos apresentar tudo aqui como que a gente vai fazer cada coisa. Nós vamos trabalhar tanto com o fechamento do circuito quanto com a aplicação de frases de efeito. Beleza? Então, essa aqui é a estrutura básica de uma proposta de intervenção infalível. Agora, vamos falar, então, com mais detalhes, esses ingredientes fundamentais. Galera, na verdade, com relação à competência de número 5, um ingrediente fundamental para a nossa proposta é justamente, claro, elaborar a proposta e detalhar. Então, o ingrediente fundamental, apenas um, o detalhamento dessa proposta, porque a competência 5, como eu falei, vai justamente trabalhar isso. Se você apresentou a proposta e se você detalhou essa proposta. Então, esse é o ingrediente fundamental, ou seja, não posso abrir mão disso aí. Galera, o detalhamento é justamente fornecer o detalhe, óbvio. Então, você vai responder essas questões aqui. Qual é a proposta? Quem é ou quem são os responsáveis por executar essa proposta? E como a proposta será executada. Então, essa é a forma de detalhar a minha proposta de intervenção. E aí nós temos os ingredientes especiais. São obrigatórios não com relação à competência de número 5, mas com relação a outras competências. Por quê? Você acaba fechando de vez o seu texto, você mostra um perfeito domínio ali da sua argumentação, coerência total e coesão de todas as partes do seu texto. Então, esses ingredientes especiais estão mais relacionados às outras competências. Quais são esses ingredientes? O que eu falei anteriormente, a retomada da tese e o fechamento do circuito ou a minha frase de efeito no final. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada ingrediente desse para depois podermos aplicar. Primeiro ingrediente, então, galera, o ingrediente, na verdade, fundamental é o detalhamento da proposta. Então, esse detalhamento vai permitir ao leitor o julgamento sobre sua execuibilidade. Se fizermos algo muito geral, o leitor, na verdade, no nosso caso será o corretor do Enem, ele não vai poder avaliar se aquela proposta justamente pode ser
executada ou não. Então, para isso, nós precisamos detalhar. Porque quando respondemos as questões de qual é a proposta, quem vai fazer, como que eu posso fazer, o objetivo dela, eu então mostro para o corretor, olha só, tem a proposta toda aqui. E aí, o que você acha? É possível fazer? É sim, não é? Tenho certeza disso. Aprendi lá com Dá Uma Força que eu posso fazer isso aqui. Então, você vai conseguir detalhar e garantir seus 200 pontos nessa competência. E para isso, a gente precisa responder essas questões que eu falei anteriormente, qual, quem e como. Basicamente, essas questões devem estar respondidas e deve ser execuível. Novamente, eu repito, porque às vezes as pessoas querem fazer algo mirabolante que não tem condição de ser executado. E não deve ser utópico. Então, galera, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Não podemos usar radicalismo na nossa redação, nem na proposta, nem na redação como um todo. Assim como não devemos usar utopia. Então, se tratamos de alguma coisa relacionada à corrupção, não podemos falar que fazendo isso vamos acabar com a corrupção. Não, não é assim que funciona. Então, a gente precisa usar termos mais sensatos. Precisamos falar, olha, isso vai minimizar, vai melhorar isso aqui, vai incrementar tal coisa e não realmente vai acabar, vamos erradicar, vamos transformar o mundo. Ok? Então, nada de utopia. Vamos lá para os próximos ingredientes. Agora, o ingrediente especial, que é a retomada da tese. Muita gente tem dificuldade, mas isso, pessoal, é muito importante. Que a gente comece o nosso parágrafo de conclusão, que apresentaremos a proposta de intervenção, com a retomada da tese. Isso porque mostra que você vai reafirmar a ideia central do texto. Significa que você apresentou sua introdução, você argumentou ali a sua ideia central e agora você vai falar, ó, reafirmar tudo aquilo. Isso, isso e isso. Agora vou solucionar. Aliás, vou intervir. Beleza? Então, isso é a retomada da tese. Reafirmar a ideia central do texto. Fiquem tranquilos, vamos aplicar isso. Vamos ver como fazemos essa retomada. E aí, para retomarmos, a gente usa algumas frases modelo. É notório, portanto, que tananã, nesse sentido, nesse cenário, nesse contexto. E isso, claro, se você não usou isso aqui ao longo do seu texto, tá? A gente tem uma porção de frases modelo, uma porção de expressões, não precisamos repeti-las, ok? Diante desse cenário, é evidente, portanto, que eu sempre uso bastante. É notório, portanto, e é evidente, portanto, ok? Que aí eu tô reafirmando, olha, galera não, olha o corretor, olha isso aqui. Eu apresentei a minha ideia, defendi nos argumentos e agora eu mostro que é notório isso, 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 que é evidente isso, isso, isso. Ok? Então essas são as frases modelo. Falamos em uma das aulas ao vivo também, galera, não use em virtude dos fatos mencionados. Isso é muito clichê, nada... ou em virtude, ou em função, enfim, dá no mesmo, em virtude dos fatos mencionados, em função dos fatos mencionados, diante dos fatos mencionados. Para de falar fatos mencionados, diante do exposto acima, também não fica legal. Ele já viu, ele já leu o que foi exposto acima. Então, ratifique só, mostre, reafirme, não precisa falar, agora que eu já falei tudo isso, tal. Não, ele já viu que você falou tudo aquilo, beleza? Ele já leu sua redação por completo. Então, tranquilo, galera. Isso que você vai usar para começar o seu parágrafo de conclusão, claro, apresentando a sua proposta de intervenção. Vamos lá, então, para o próximo ingrediente especial, que é o fechamento do circuito ou frase de efeito. Muita gente tem dificuldade quando eu falo isso. Fechamento do circuito ou frase de efeito. Na verdade, se vocês forem pesquisar aí na internet, vocês vão achar pouca coisa sobre isso. Mas, o que seria o fechamento do circuito? Vamos lá. Fechar um circuito significa aludir, fazer uma alusão à frase ou à citação que nós descrevemos anteriormente no texto. E aí, qual foi a dica que nós demos? Sempre que tivermos aí uma citação bacana de algum pensador, um filósofo, um líder, alguém importante, obviamente, sempre colocamos no nosso primeiro argumento. Por quê? Para depois mostrarmos que vai ficar a introdução,
o nosso primeiro argumento com aquela minha frase bacana ali, e aí depois no final, lá no final da minha conclusão, no final do meu último parágrafo, eu retomo, eu faço uma alusão àquilo ali para mostrar, olha só, eu citei, mas não citei por acaso, eu citei porque eu quero fazer, ó, eu quero ligar, quero relacionar tudo, afinal eu sei tudo de coerência e coesão no meu texto. Então, isso é um fechamento do circuito. Eu digo que é um circuito porque justamente aquilo ali, ó, você vai ter sua introdução e você vai ter o seu argumento 1, argumento 2 e sua conclusão, com a proposta de intervenção, certo? E aí, eu pego essa frasezinha e faço uma alusão a ela lá no final. Olha aqui, ó, eu fiz um circuito fechado. Minha redação está fechadinha, está totalmente ligada. E isso fica muito bacana o corretor ver com outros olhos. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Só que vamos ensinar aqui porque é um elemento muito especial. É algo que faz o corretor realmente falar, olha aqui, como que ele não usou ao acaso, né? Não pegou aquilo ali, ele já usou aquilo ali pensando. Ou seja, já estruturou tudo antes de colocar no papel. Esse cara sabe muito, merece ganhar muitos pontos aí. Então fica muito bacana o seu texto com o fechamento do circuito. E aí a frase de efeito. O que é essa tal de frase de efeito? Que eu chamo até frase de efeito final, porque vamos usar no final. É a citação de algum pensador, filósofo, enfim, alguma pessoa importante, alguma autoridade no assunto, certo? E aí, o que nós precisamos fazer, galera? Só vamos usar essa frase de efeito no final se nós tivermos alguma relação, alguma intenção. Por quê? Na nossa conclusão, no nosso último parágrafo da redação, não podemos usar nada novo, ok? Não podemos não devemos, certo? Por quê? Dá a impressão de que você poderia ter falado antes e agora se lembrou e falou, ih, caramba, vou colocar agora. Para não perder essa oportunidade. Então, se vocês não tiverem uma frase, uma citação para fazer no primeiro argumento, o que a gente vai mostrar para vocês? Que é possível sim você citar lá no final e associar essa frase, associar o que você falou ali com o título. Ou seja, a sua frase de efeito é muito importante que ela esteja associada ao seu título. Porque de qualquer forma também, galera, olha aqui, também vai fechar um circuito. Então o importante é isso, ok? Vamos mostrar para vocês como vamos fechar um circuito, porque já trabalhamos argumentos que citamos frases importantes, pessoas importantes, e vamos também fazer frases de efeito, ok? Fiquem tranquilos que vamos fazer esses dois. E aí, vamos ver uns exemplos de propostas de intervenção infalíveis que usou cada uma dessas coisas. Essa primeira aqui, vocês já viram, foi a da minha própria redação do ano passado. Vocês já viram lá, peguem lá o material, a apresentação, tem toda a redação ali para vocês. Mas aqui, o que eu fiz? Eu não fiz frase de efeito. Eu fiz o fechamento do circuito com a frase que eu usei no primeiro argumento. Foi sobre a prevalência da violência contra a mulher. E aí, no meu primeiro parágrafo de argumento, eu usei uma frase de Foucault, falando que o Foucault afirma que o poder é a base das relações sociais. Beleza? Então, vou até colocar aqui, ó. Poder é a base das relações sociais. Isso foi a frase que eu usei, beleza? Ou poder, na verdade, né? Então, o que eu fiz? No final, galera, esse fechamento do circuito ou uso da minha frase de efeito é sempre no final. A minha última frase da redação vai ser esse fechamento, ok? Então, como que eu fiz aqui, ó? É notório, portanto, que a mulher não deve se calar diante das agressões contra ela. Isso é retomada da minha tese. Minha tese, se vocês forem lá olhar qual foi, justamente falando que o silêncio das vítimas, ele é um desafio, é um problema aí para a aplicação dessa lei, da Lei Maria da Penha. Então, eu reafirmo aqui.
No entanto, é mister um aporte de segurança para as vítimas. Para tal, cabe ao governo, em parceria com ONGs, fomentar a criação de casas de apoio à mulher, para onde elas serão alojadas até a prisão do agressor. Em conjunto a isso, as mulheres precisam receber suporte psicológico e devem ser encorajadas a participar de campanhas pela mobilização da sociedade. Isso pode ser alcançado com o envolvimento das redes sociais, por meio da massificação de anúncios acerca da importância da denúncia e dos efeitos da Lei Maria da Penha. Assim sendo, será possível reduzir a violência contra a mulher e a nação brasileira poderá vivenciar relações de igualdade e não mais de poder. Então, olha isso aqui, um exemplo de como eu fechei o circuito. Lá no meu argumento eu citei, conforme afirma Foucault, o poder é a base das relações sociais e aprofundo. Então aqui, ó, esse foi o meu problema. Aqui eu apresento a minha proposta de intervenção. Então eu mostro que, assim sendo, ou seja, fazendo isso aqui que eu estou propondo, será possível reduzir. Olha aqui, eu não falo acabar, erradicar a violência contra a mulher. Reduzir, ok? Reduzir a violência contra a mulher. E a nação brasileira poderá vivenciar relações de igualdade, não mais de poder, conforme afirma Foucault. Beleza? Só que aí eu não preciso falar, conforme afirma Foucault aqui, porque já estou mostrando que eu relacionei isso aqui com o que eu disse lá no meu primeiro argumento. Então, viram como ficou bacana, galera? E aí, percebam como eu detalhei bastante a minha proposta. Eu falo aqui, ó, é mister um aporte de segurança para as vítimas. Ou seja, qual é a minha proposta? Promover um aporte de segurança para as vítimas. Mas quem vai fazer isso? Cabe ao governo em parceria com ONGs. Beleza, esses são meus responsáveis. Mas como que eu vou dar esse aporte de segurança? Por meio do fomento à criação de casas de apoio à mulher, para onde elas serão alojadas até a prisão do agressor. Beleza? Vocês veem que eu detalho mais ainda, porque eu poderia colocar por meio do fomento à criação de casas de apoio à mulher, mas não, eu continuo aqui, ó, para onde elas serão alojadas até a prisão do agressor, ok? E aí eu coloco em conjunto a isso, somado a isso, aliado a isso. As mulheres precisam receber suporte psicológico e devem ser encorajadas a participar de campanhas. Mas, segundo a proposta, isso pode ser alcançado como? Então, como que eu vou fazer minha proposta? O envolvimento das redes sociais, olha aí já, quem? Por meio da massificação de anúncios acerca da importância da denúncia. Beleza, galera? Olha como ficou bacana a minha proposta. Minha competência 5, eu fiquei com os 200 pontos na minha redação. Tranquilo, galera? Então, vocês viram aí como que a gente consegue fechar esse circuito. Isso não é difícil. Vamos fazer bastante. Aqui, galera, é um exemplo de uma redação nota 1000 do Enem 2014. Ela não fez um fechamento de circuito relacionando, então, um argumento que ela usou lá na frente. Ela fez o quê? Usou uma frase de efeito no final, relacionando ao seu título. Eu não coloquei aqui, mas, se eu não me engano, o título da redação dela era Por um Viver Bem. Eu acho que era alguma coisa assim, Por um Viver Bem. E foi com relação à publicidade infantil. Então, olha como ela coloca aqui. Dessa forma, é possível perceber que a publicidade infantil excessiva influencia de maneira negativa tanto a infância em si, como também o Brasil. É preciso que o governo atue iminentemente nesse problema através da aplicação de multas nas empresas de publicidade que ultrapassarem os limites das faixas etárias estabelecidos anteriormente pelo Ministério da Infância e da Juventude. Além disso, ou seja, somado a isso, aliado a isso, é preciso que essas crianças sejam estimuladas pelos pais e pelas escolas a terem um maior hábito de ler, através de concessões fiscais às famílias mais carentes, em livrarias e papelarias, distando um pouco do padrão consumista atual, a fim de que o Brasil garanta um futuro com adultos mais conscientes. Afinal, como afirmou Platão, o importante não é viver, mas viver bem. Então, olha o que ela fez. Fechou o circuito com o título dela.
Se não tivesse feito isso, ela perderia ponto? Não posso dizer que sim, nem posso dizer que não. Acredito de fato que não. Mas, mostrando isso aqui, ó, que ela relacionou com o título, fica algo perfeito. O corretor consegue entender que, olha só, ela fez tudo planejadinho. Olha como ela domina toda a questão dissertativa argumentativa. É muito bacana, fica muito legal. Beleza, galera? Muito interessante, né? Então, agora nós vamos fazer a proposta de intervenção para aqueles temas que estamos trabalhando desde o início. O primeiro tema que nós usamos foi o jovem e a participação política. E aí, eu coloquei aqui em vermelho para vocês, porque nós não vamos ler o texto inteiro. Mas aqui está a nossa introdução, com a nossa tese, os nossos argumentos. Então, vamos apresentar a proposta de intervenção que fizemos. Vamos só relembrar o seguinte, a tese. Estamos falando sobre a participação dos jovens na política. E a tese é: tal fato está intimamente relacionado ao sentimento de não representatividade e à falta de incentivo ao ato de votar, que atualmente é facultativo nessa faixa etária. E aí, eu tenho aqui os meus argumentos e eu coloquei em vermelho os problemas principais. Por quê? Porque é sobre esses problemas que eu preciso apresentar a minha proposta de intervenção. Eu não posso apresentar um problema e intervir sobre outra coisa que eu nem citei no meu texto. Isso demonstra incoerência. Isso faz você perder muitos pontos. Então, vamos lá. Qual foi o problema que eu falei aqui? Ó? Os inúmeros escândalos de corrupção na política brasileira, bem como a falta de planos de campanha direcionados aos jovens, tem levado eles a não se sentirem representados e tal, e tal, e tal. Então, pego um problema aqui que eu falei no meu argumento e vou trabalhar, vou intervir sobre esse problema. Vamos ver daqui a pouquinho. Próximo argumento. Os adolescentes não são incentivados a iniciar mais cedo o exercício cidadão de votar. Ok, esse é o problema. E aí eu falo assim, ó, aliado a esse fato, a ausência de educação política no âmbito escolar. Olha aqui um problema que eu posso intervir sobre. Beleza, galera? Então, é isso que nós precisamos fazer. É isso que está lá na nossa estrutura base. A gente precisa identificar o argumento e precisamos saber que problema ali que é passível de receber uma proposta de intervenção. Então, é justamente isso aqui. Eu peguei os meus argumentos. Claro, durante todos os meus argumentos eu vou problematizar, apresentar problemas, questões ali importantes. Mas eu preciso pegar pelo menos um problema desse aqui, ó, e intervir, o problema, claro, principal, e apresentar uma proposta sobre ele. Por isso que o importante é que você apresente duas propostas. Por quê? Uma proposta referente ao argumento 1 e outra proposta referente ao argumento número 2, ok? Então, vamos ver como trabalhamos essa proposta de intervenção aqui. Ficou assim, galera. Percebe-se, então, que os entraves à maior participação política dos jovens devem ser combatidos, uma vez que se trata de um direito social. Retomei minha tese? Sim, porque qual foi minha tese aqui, ó? Tal fato está intimamente relacionado ao sentimento de não representatividade e à falta de incentivo ao ato de votar, que atualmente é facultativo nessa faixa etária. Então, eu preciso o quê? Retoma aquilo ali, ó. É um problema? Sim. Esse fato está relacionado à questão de não representatividade e à falta de incentivo. Então, esses entraves, quais são? Sentimento de não representatividade, falta de incentivo a votar. Entraves à maior participação devem ser combatidos, uma vez que se trata de um direito social, ok? Claro que a gente vai ver que há momentos que a gente retoma a tese de uma forma bem explícita, mas às vezes, dependendo da nossa tese, do nosso tema, a gente precisa dar uma modificada, digamos assim. Esse foi um caso. E aí eu coloco assim, ó. Assim, cabe ao governo estimular o engajamento político juvenil por meio de políticas públicas voltadas ao interesse dessa classe, como a questão do primeiro emprego. Então, olha aqui, ó. Meu problema que apresentei no argumento e intervi sobre ele. Falta de planos de campanha direcionados aos jovens. Qual é a minha proposta? Minha proposta é: o governo, então, deve estimular o engajamento político juvenil por meio de políticas públicas voltadas ao interesse.
ou seja, planos direcionados, voltados ao interesse dessa classe, ou seja, dos jovens, como a questão do primeiro emprego, ok? Então aqui, galera, eu coloquei, ó, assim, cabe ao governo estimular o engajamento político juvenil. Eu coloquei quem, que é o governo, o que vai fazer? Estimular o engajamento político juvenil. Como? Por meio de políticas públicas voltadas ao interesse dessa classe, como a questão do primeiro emprego. Até coloquei um exemplo aqui para ficar ainda mais detalhadinho. E aí, qual é o meu outro problema? A questão de ausência da educação política no âmbito escolar. Beleza? Essa foi um problema principal que eu apresentei aqui. E aí, qual a minha intervenção sobre ele? Ademais, o Ministério da Educação deve inserir na grade de ensino de base, público e privado, a formação sociopolítica, de modo a promover a conscientização cidadã e encorajar os adolescentes a irem às urnas. Então, olha como ficou bacana. Quem é o meu quem aqui? Ministério da Educação. O que ele deve fazer? Inserir na grade de ensino de base, público e privado. Para quê? Qual é a finalidade disso? Promover a conscientização cidadã e encorajar os adolescentes a irem às urnas. Essa é a minha proposta. Preciso promover a conscientização e encorajar os adolescentes. Como? Pela inserção na grade de ensino da formação sociopolítica. E quem? Ministério da Educação. Beleza? E aí agora eu termino com uma frase de efeito final. Coloco assim, ó. Afinal, como já dizia o sociólogo Betinho, só a participação cidadã é capaz de mudar o país. E aí, o que eu fiz? Preciso relacionar, então, a um título. Porque senão fico assim, fica meio jogado, tipo, ela poderia ter colocado isso aí no argumento, mas se esqueceu e colocou agora no final da redação. Mas não, eu mostro para ele que eu fiz tudo planejadamente. E aí, olha aqui, ó, olha o meu título. Rumo à mudança do país. Percebam que eu faço uma alusão, olha aqui, ó. Afinal, como já dizia o sociólogo Betinho, só a participação cidadã é capaz de mudar o país. Então, o meu título é Rumo à mudança do país. Viu como ficou bacana, galera? Não é difícil fazer isso. Claro, precisa de treinamento? Sim. Mas na hora, é importante que vocês também já vejam ali, ó. Eu vou citar algo, já tem alguma frase na mão para colocar no argumento? Beleza, depois eu faço uma alusão no final. Não tenho ou não consegui colocar isso aí no meu argumento, assim como eu não coloquei no meu, não tem problema. Coloco no final e faço um título. Por isso que tudo tem que ser planejado. Afinal, galera, a gente não pode perder uma linha. Isso eu já falei, o título ele é opcional. Mas se a gente, por isso que eu falo, só usem o título se formos associar uma frase de efeito, fechar um circuito com esse título. Senão, não precisa fazer isso. A gente vai perder essa linha aí, porque a gente não vai ganhar ponto nenhum com esse título. Mas, se fizermos uma frase de efeito relacionada a ele, isso aí vai dar um ingrediente, vai fazer uma redação muito especial. O seu corretor vai ficar muito feliz com você. Beleza, galera? Bom, então, agora vamos falar sobre algumas dicas gerais para a gente já começar a aplicar a nossa proposta de intervenção para os temas que estamos trabalhando. Primeira dica geral, associe responsáveis pela execução da proposta. Claro, isso sempre que for possível, né, galera? Às vezes, como eu falei aqui, ó, cabe ao governo estimular o engajamento político. Não tem problema. Outra coisa importante, pessoal, já fazendo um adendo aqui, a gente evitar até ficar usando só o governo. Então, aqui eu coloquei o governo, depois coloquei o Ministério da Educação, mas é bem interessante que a gente consiga associar responsáveis. Então, aqui eu coloquei governo em parceria com empresas privadas, escolas e família conjuntamente, entidades filantrópicas juntamente com a sociedade civil e outras correlações que a gente pode fazer. ONGs em parceria com as escolas, beleza? Há várias coisas que a gente pode associar, a gente vai ver isso aí. Outra coisa, use expressões como é preciso, é necessário, cabe ao, deve, é responsabilidade do. Por quê? Isso é uma afirmação, você está propondo uma intervenção, então você precisa realmente usar isso. Você não pode colocar
o governo deveria, poderia. Não, você precisa intervir, você precisa tentar solucionar aquilo ali. Então, é necessário, é preciso, cabe a ele fazer isso. Ok, galera? Outra coisa é propor intervenções originais. Então, não use conscientização de forma geral. Não fale, é preciso conscientizar a sociedade sobre a violência contra a mulher. Você pode até usar isso, mas você precisa fazer como promover essa conscientização? Por meio de palestras, por meio de propagandas, por meio de debates. Quem pode fazer essa conscientização? Não use só aquilo ali, porque vai ficar totalmente clichê e sem detalhamento. Ok, galera? Bom, essa foi a nossa aula de receita número 6. Espero que vocês tenham entendido tudo. E agora vamos começar a aplicar para os diferentes temas, ok? Até lá, galera!